Doutora Marcela, é um prazer sempre imensurável recebê-la aqui nos nossos estúdios. Olá, Fábio e todo o pessoal que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui fazendo essa retrospectiva dos benefícios previdenciários, do que aconteceu de importante na INSS. Para a gente começar, doutor, o INSS cresceu e hoje há quase 40 milhões de benefícios em manutenção. Gostaria que você comentasse um pouco. A gente sai na rua, até lê na internet as pessoas falando que a Previdência vai acabar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vai acabar ou não? A Previdência Social hoje, ela é o sustento de várias famílias. Ela é a garantia do mínimo para manter a dignidade da pessoa humana. Ou seja, você tem um LOAS, que é um benefício de prestação continuada, você tem um benefício, que é um benefício essencial, você tem a aposentadoria por invalidez, você tem um benefício de invalidez temporária, né, uma incapacidade temporária, você tem uma pensão por morte e você tem a aposentadoria, que a pessoa trabalha durante anos e quando já está numa idade começa a descansar, já começa a perder a força para o trabalho, ela tem aquela renda para poder curtir ali, né, a maturidade que eu falo. Então, o que eu falo é que a Previdência Social, ela é firme, ela é forte, muito mais que outras tantas instituições brasileiras. Agora, doutora Marcela, eu gosto de falar de garantias, né? O que garante que realmente não irá acabar a Previdência, que as pessoas não irão ficar desassistidas? Eu vou te contar um caso aqui. Dois casos eu vou te contar. O primeiro caso é com relação ao Banco Pan-Americano. Você lembra do Banco Pan-Americano? O que aconteceu com o Banco Pan-Americano? Lembra quem é o dono do Banco Pan-Americano? Era o Silvio Santos, é isso? Exatamente. Ele quebrou e foi vendido no dia seguinte. Quem segurou as pontas do Banco Pan-Americano foi o governo federal. A mesma situação, metade do capital nacional, que é do Banco do Brasil, e da Caixa Econômica, que são os melhores bancos hoje de capital nacional no Brasil para você poder fazer movimentação. E segundo, eu estava ouvindo um podcast esse final de semana e tinha um influencer explicando que ele achava um absurdo que alguns outros influencers orientavam as pessoas a vender o seu imóvel, morar de aluguel e pegar o dinheiro do imóvel e aplicar esse dinheiro. Sim. Só que nós esquecemos que nós somos uma geração, pelo menos a minha e a sua, que não tem educação financeira. Já os nossos filhos têm educação financeira. Você conversa com a Ana Clara, eu converso com o Lourenço sobre educação financeira. Mas essa turma, a nossa turma, não consegue fazer essa movimentação, a não ser que estude e consegue ler o mercado. Ou seja, muitas pessoas tiveram prejuízo financeiro, perderam o dinheiro da sua casa porque acreditaram no que esses influencers falavam. Aí a gente vai buscar um outro aspecto. Eu vivo diariamente convivendo com pessoas na rede social falando que não aplique na Previdência Social. A Previdência Social ela não rende. Existem vários exemplos que eu consigo comprovar que ela rende assim. Mas o mais importante é, se você vai pagar no teto, você vai pagar R$1.000 e poucos de INSS. Tá, você não vai pagar o INSS, vai aplicar esse dinheiro onde? Porque se você aposenta por invalidez, se você tem 10 anos de contribuição, você vai receber até o último dia da sua vida. E se você, durante 10 anos, você aplicar esse valor da Previdência, que seria uma aposentadoria, se você tiver uma invalidez, como é que você vai fazer esses 10 anos te manter até o final da sua vida? É simples. É uma conta que ela, por si só, ela não fecha de quem fala que a Previdência ela não é sólida. Hoje, a Previdência Social, ela é um dos pilares da assistência. Nós temos a assistência, a saúde e a Previdência Social. Ou seja, nós temos a saúde, que recebe muito dinheiro, nós temos a assistência social, que acolhe tanto a população brasileira, e nós temos a Previdência Social, que é um braço da autarquia federal. Se o Brasil não deixa um banco de capital nacional quebrar, vai deixar uma autarquia federal que acolhe a população brasileira? Isso é uma falácia. Doutora Marcela, outro marco desse ano de 2023 foi a lei que garantiu uma pensão especial para os filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Eu gostaria que você comentasse, relembrasse isso para o nosso telespectador. Isso foi muito bonito, né, Fábio? Que o governo federal tenha tido essa sensibilidade, né? Que o plenário do Congresso Nacional tenha tido essa sensibilidade de fornecer, de disponibilizar para os menores de 18 anos um benefício assistencial, ele não é previdenciário, de um salário mínimo, não tem 13º, até esse menor completar 18 anos. Isso vai ser questionado mais na frente, provavelmente, se eu entrar na faculdade. Mas como essa lei é recente, a gente não sabe ainda. Por quê? Porque muitas mães não contribuem com o INSS, é o que eu falo aqui, né? E deixam os filhos desassistidos. Lembrando que para a concessão desse benefício é necessário seguir as regras do BPC-LOAS, um quarto salário mínimo. Mas se porventura você que tem em casa teve, infelizmente, uma situação dessa na sua família e o benefício foi negado, procure um advogado, uma advogada especialista em direito previdenciário para que possa resolver esse problema para você, que no administrativo não passa, mas na justiça passa. Agora nós vamos falar dos benefícios por incapacidade temporária
temporária. Quais foram as mudanças nesse ano de 2023? Vamos relembrar, porque tem muitas dúvidas com relação a esse tópico. Nós temos a questão da TestMed, graças a Deus, do governo federal. Na verdade, a fila para perícia do INSS, ela ficou extensa e o governo não consegue reduzir essa fila. Por quê? Hoje nós estamos colhendo o fruto dos resultados da Covid-19. Tem muitas pessoas com sequelas inclusive psicológicas, neurológicas. Doenças psicológicas hoje é o mal do século. Então, o que é o TestMed? É uma plataforma, né? Ela é externa ao INSS, onde a pessoa que estiver fazendo tratamento, estiver afastada, por até 180 dias, ela pode ficar afastada sem a perícia presencial, apenas juntando o documento médico. Então, é uma possibilidade e isso foi excelente. Do contrário, né, nós não estaríamos com a fila ainda maior. O TestMed está funcionando mesmo. Agora, é aguardar para ver se em 2024 essa fila realmente vai reduzir. Geralmente a gente fala das mudanças negativas, né, na concessão de benefícios de aposentadorias. Mas eu gostaria que você relembrasse aqui para os nossos telespectadores o que de positivo ocorreu nesse ano de 2023 com relação à concessão das aposentadorias. Você acha que teve grandes avanços? Acho que não, acho que ficou bem parado, não? Exatamente. Esse ano, né, nós tivemos, assim, o INSS ficou bem paralisado. Até mesmo pelo nosso bate-papo aqui, a gente acompanha nessas mudanças, você sempre traz as novidades e eu não vi nada de avanço. Exatamente. Então, nós tivemos muito pelo contrário, nós tivemos um retrocesso. Por quê? O governo federal, ele estabeleceu o robozinho. É uma inteligência artificial. Então, nas aposentadorias por idade, muitas vezes o robozinho está fazendo análise. Só que o robozinho, ele não faz análise de um tempo rural, ele não faz análise de um tempo de quartel, de outro tipo de atividade, sabe? Então, o que acontece? Com isso, o robozinho nega o benefício. Ele negando o benefício, esse segurado, ou ele faz um novo pedido, ou ele vai para uma outra fila, que é a fila de recurso, ou a fila de revisão. Se a documentação estiver ok, entra com a revisão. Se não tiver, você entra com o recurso. Então, está aumentando a fila, está cada vez mais lenta a concessão dos benefícios previdenciários. Agora nós vamos falar com relação à reforma da Previdência de 2019. Tem várias ações que questionam, né, essa reforma da Previdência. Gostaria que você falasse com relação aos cálculos da pensão por morte e os benefícios por incapacidade. Isso foi pauta aqui na TV, inclusive, foi até uma indicação minha essa pergunta. Por quê? Quando você está num governo que faz uma reforma ela foi, eu acho que ela foi muito rígida, Sim. A reforma da Previdência. Então, o que acontece? Você espera que talvez no próximo governo essa reforma seja revista e não houve. O STF manteve na íntegra todas as sentenças de primeiro grau que mantiveram a reforma da Previdência, ou seja, nós não tivemos avanço nenhum. A reforma da Previdência continua sendo vigente sem qualquer alteração. Agora nós vamos falar de um assunto também que deu o que falar nesse ano aqui no Jornal Cidade Notícia, principalmente nos nossos encontros, né? Que é a revisão da vida toda. Doutora, qual que é o seu parecer ao final de um ano do julgamento que decidiu pela procedência do cálculo para quem contribuiu, antes do mês de julho de 1994? Essa pauta, inclusive, ela foi repetida algumas vezes Sim. aqui, justamente porque a população de Itaúna e de região estava muito ansiosa para saber o que ia acontecer. A revisão da vida toda, ela foi aprovada em primeira e em segunda instância, até mesmo no STF, ainda no ano de 2022. Na hora de ser aplicada a mudança na legislação, o que o governo federal fez? O INSS fez, ele embargou o acórdão. Esse acórdão teve até votos para que ele fosse anulado. Isso é muito grave. Ou seja, prejudicando aposentados e pensionistas. E agora, no final do ano, após todo esse imbróglio que durou o ano inteiro, o ministro Alexandre de Moraes solicitou que esse processo fosse julgado em plenário presencial do STF, que o julgamento, então, ele foi virtual, para que ele fosse para o plenário presencial. O julgamento de 2022 já foi no presencial, mas os embargos ele foi no virtual, para que ele agora seja julgado no presencial para saber se será mantida ou não a decisão da revisão da vida toda para todos os aposentados e pensionistas que serão beneficiados por esse novo cálculo. Então a gente terminou 2023 com nada resolvido. Então o saldo foi negativo.
Doutora Marcela, sempre um prazer recebê-la aqui. Gostaria de lhe agradecer pela parceria em prestar serviços para a comunidade itaunense e também da região durante esse ano de 2023. Desejo para você, para toda a sua família, um Natal de bênçãos e um ano novo repleto de realizações. E te espero em 2024 com boas notícias para os nossos telespectadores. Agradeço, Fábio. Faço as suas palavras as minhas. Também para a equipe do Grupo Cidade, para os nossos telespectadores. Lembrando que a Previdência Social ela é um direito de todos. Independente de classe social, independente até de nacionalidade. Até mesmo o estrangeiro ele é acolhido aqui no Brasil. E nós precisamos cuidar dela. Muito obrigado e até o ano que vem. Até o ano que vem.